Muito bem, então conforme nós já tínhamos visto na aula anterior sobre lógica proposicional, hoje nós vamos nos aprofundar na tabela verdade. O que é a tabela verdade? A tabela verdade é um gráfico, na realidade é uma tabela, como o próprio nome diz, só que uma tabela no formato gráfico, e que permite que a gente consiga analisar todas as situações de entrada, ou seja, todas as proposições simples, de acordo com o quê? Uma proposição composta, ou seja, de acordo com uma saída. Muito bem. Então a tabela é verdade de quê? Para se determinar o valor lógico de uma proposição composta, nós usamos um dispositivo que a gente chama de tabela verdade, tá? No qual figuram todos os possíveis valores lógicos da proposição composta. Lembrando apenas então somente que, pelo nome ser tabela verdade, não necessariamente a proposição composta, ou seja, a saída, ela tem que ser verdadeira. Né? Apenas e tão somente esse nome é dado por quê? Porque no exemplo do mapa de Carnot, nós vamos tomar como medida de saída de composição e de normalização, de otimização de circuito, apenas as saídas verdadeiras. É por isso que eu chamo de tabela verdade. Mas numa tabela verdade, todas as saídas, ou seja, todas as proposições compostas, não devem ser necessariamente o quê? Verdadeiras. Existem saídas verdadeiras, existem saídas falsas. Assim como pode dizer, no caso, que a gente vai ver um pouco mais à frente, na questão da contradição, onde nós temos todas as saídas falsas. Ok? Então, e na tautologia temos todas as saídas verdadeiras. Então, são situações que podem coexistir. Tudo bem? Então, o que? Um dispositivo chamado tabela verdade que figuram todas as possíveis o que? Valores lógicos da proposição composta. Ou seja, figura todas as possibilidades, conforme visto na aula anterior de lógica proposicional, todas as minhas entradas, todas as minhas proposições simples, todas as possíveis combinações de o que? Proposições simples de acordo com a quantidade de entradas. Ou seja, se eu tiver duas entradas, eu vou ter quatro possibilidades, quatro combinações possíveis de entrada que vão gerar quatro saídas possíveis. Se eu tiver três, eu vou ter oito situações ou oito combinações possíveis de o quê? De saídas e assim por diante. Tudo bem? Então, ó, então para cada valor lógico de P, eu tenho dois valores lógicos de Q. Ou seja, se eu tenho verdadeiro para P, eu posso ter falso e verdadeiro para Q. Então já são duas possibilidades. Se eu tenho falso para P, eu posso ter verdadeiro e falso para Q. Então eu tenho mais dois. Isso resulta o quê? Em quatro situações, em quatro combinações. A exemplo que nós vimos na aula anterior, nós vamos rever aqui novamente, é que como a minha situação, de acordo com o quê? Com a regra do terceiro excludente, que diz que não existe uma terceira situação a não ser verdadeiro e falso, ou seja, só podem existir duas o quê? Situações de saída, só pode existir duas situações de o quê? De proposição composta, ou seja, ou é verdadeiro ou falso, ou zero ou um, ou seja, não existe meia verdade, não existe meia falsidade, ou seja, não existe meio verdadeiro, não existe meio falso. Não existe, assim como não existe meio zero, né? Metade zero ou 0,5, não existe assim também metade 1, né? Ou não existe 0,81, ou é 0 ou é 1. Perfeito. Então aqui nós temos o desenho de uma tabela verdade, onde nós temos as possíveis possibilidades, que são falso, falso, verdadeiro, verdadeiro para P e falso, verdadeiro para Q. Ou seja, as possibilidades que eu tenho são falso, falso de entrada, lembrando novamente que toda a porta lógica ela tem duas entradas, com exceção da porta lógica NOT. Então, se eu tenho duas entradas, de acordo com duas possibilidades de ocorrência nessas entradas que são verdadeiro e falso, então eu tenho o quê? Duas possibilidades de entrada, certo? P e Q, e duas o quê? Situações possíveis, verdadeiro e falso. Então, 2 elevado ao quadrado, 4. Ok? Muito bem, então eu tenho falso, falso, que pode acontecer, falso para P, falso para Q, falso para P e verdadeiro para Q, verdadeiro para P e falso para Q, e verdadeiro para P e verdadeiro para Q. Muito bem. Então, a primeira operação que nós temos exatamente funciona assim, que é a operação NOT, que nós já tínhamos visto anteriormente, e nós vamos ver com mais profundidade. Então, a expressão que nós chamamos de negação, né? Ou seja, a operação que nós chamamos de negação é justamente a operação que a gente chama de não verdade, né? Isso na lógica, né, filosófica, né? No raciocínio lógico. Aqui, na lógica digital, nós vamos chamar de não
no formato português, língua portuguesa, ou not em inglês, que é mais comumente utilizado. Então, o que o not faz? O not, ele pega uma proposição simples e inverte essa proposição. Lembrando, observação novamente. A porta lógica not é a única porta lógica que tem uma entrada e uma saída. E a função específica da porta lógica not é de o quê? Inverter a saída de acordo com a entrada. Ou seja, se ele recebe uma entrada falsa, ele inverte essa entrada falsa para verdadeiro. Então a saída vai ser verdadeiro. Se ele recebe como entrada, né, verdadeiro, ele inverte essa entrada e converte para falso, ou seja, o verdadeiro vira falso. E é o que nós podemos observar aqui. Então nós temos aqui o P entrando falso, sai verdadeiro. O P entrando verdadeiro, sai falso, porque o not P, ele inverte a entrada. O que é a mesma coisa, se eu entro com falso, sai o verdadeiro, se eu entro com verdadeiro, saio com falso. Muito bem. O próximo elemento, né, a próxima operação que nós temos para trabalhar aqui é justamente a conjunção. Né? Conjunção a gente chama lá na lógica normal, né, raciocínio lógico, e aqui nós representamos pelo quê? Pela letra E, né, ou AND. E em português, AND em inglês. Muito bem, o que diz o AND? O AND diz o seguinte, que a partir do momento que você tem uma entrada falsa, não importa o resto das entradas, sua saída será sempre falsa. Ou, né, traduzindo, né, pelo princípio da equivalência, né, o AND ele prega a equivalência. O que é equivalência? Diz que as duas entradas elas devem ser satisfeitas para que a saída seja satisfeita. Resumindo para a lógica digital, as duas entradas elas têm que ser verdadeiras, ou as duas entradas têm que ser 1 para que a minha saída seja 1. Muito bem, então como que funciona isso? Então eu tenho aqui na minha tabela verdade da conjunção ou do AND, quando eu tenho falso e falso, minha saída é falsa. Porque eu tenho falso. Né? Apenas um falso torna toda a saída falsa. No falso e verdadeiro, falso para P e verdadeiro para Q, eu tenho saída o quê? Falsa. Por quê? Porque eu tenho um falso. Na minha saída, na minha entrada, verdadeiro para Q, para P e falso para Q, minha saída também vai ser falsa. Por quê? Porque eu tenho uma entrada falsa em Q. Então, apenas, olha, observe que apenas uma entrada falsa já torna a minha saída falsa. Então, nas 4 situações, nas 4 combinações de entrada possíveis, qual que é a única saída verdadeira que eu tenho? Quando ambas as entradas forem o quê? Verdadeiras, que no caso é verdadeiro para P e verdadeiro para Q. Então, minha saída vai ser verdadeira. Na disjunção, né, elas não existem, na disjunção não existe o princípio da equivalência, ou seja, eu não preciso satisfazer todas as minhas proposições simples para que a minha proposição composta seja verdadeira. Então, o que ocorre? O que ocorre é que é o seguinte, que apenas satisfazendo uma das proposições simples, eu consigo o quê? Uma saída verdadeira. Ou seja, se eu tiver dezena de entradas simples, se eu tiver todas elas, com exceção de uma falsa, então essa única exceção, a falsidade, que é o verdadeiro, torna a minha saída verdadeira. Ou seja, resumindo, se eu tiver apenas uma entrada verdadeira, ela já torna o quê? A minha saída verdadeira. Vamos observar ela aqui na nossa tabela verdade, P disjunção com Q, ou em português, or em inglês. Então, P falso, Q falso, né? Falso. Então, como é que fica a expressão? Falso ou falso, falso. Percebam, lá na conjunção a gente falava falso e falso. Aqui a gente fala falso ou falso. Muito bem, a minha segunda possibilidade, falso ou verdadeiro. Saída verdadeira, porque eu já tenho um verdadeiro. Minha terceira possibilidade, verdadeiro ou falso. Então, saída verdadeira, porque o primeiro verdadeiro torna a minha saída verdadeira. E eu tenho verdadeiro ou verdadeiro. Então, o que a gente percebe? Que na conjunção eu tenho 3 saídas, tem 3 possibilidades de saída falsa e uma única possibilidade de saída verdadeira. Na disjunção, como ele privilegia, né, a opção de um verdadeiro tornar todas as saídas verdadeiras, então o que eu tenho? Eu tenho apenas uma única exclusiva saída, possibilidade de saída falsa, que é quando ambas as entradas são falsas, e o resto tudo verdadeiro. Muito bem.
O próximo elemento que nós temos aqui, eu até grifei para vocês aqui no material, numa cor diferenciada, é a condicional. A condicional que a gente conhece na programação como se então. Muito bem, então o que diz o se então, ou a condicional? Que tem setinha de P, saindo seta de P para quê? Então ele tem valor lógico falso, ou seja, a saída de uma condicional somente é falsa quando, olha só, perceba, tem valor lógico falso somente quando P for verdadeiro e Q for falso. Então, isso só pode acontecer em uma situação. Porque eu tenho essas possibilidades, falso e falso. Bom, o primeiro já não é verdadeiro, então é verdadeira a minha saída. Falso e verdadeiro. O primeiro elemento é verdadeiro? Não. Então, minha saída automaticamente é falsa. Aí eu tenho as duas últimas possibilidades, que eu tenho saída e entrada verdadeira para P, que é a primeira entrada, e o que? Saídas diferentes para Q. Ou seja, resumindo, falso e falso, verdadeiro, falso e verdadeiro, verdadeiro. Na terceira situação, na terceira possibilidade, na terceira combinação, eu tenho falso e verdadeiro. Então, verdadeiro e falso. Então, isso que implica o quê? Que a primeira saída, a minha primeira saída é verdadeira e a minha segunda saída é falsa. Ou seja, P é verdadeiro e o Q é falso. Então, a minha saída vai ser o quê? Falsa. Muito bem. Então, fazendo a releitura de novo. Sempre na condicional, a minha saída vai ser falsa, única e exclusivamente quando a primeira entrada for verdadeira e a segunda entrada for falsa. Que é na nossa única possibilidade aqui, quando eu tenho o P, V, verdadeiro, e o Q, falso. Em todas as outras situações eu tenho o quê? Todas as saídas verdadeiras. Resumindo, né, na condicional eu só tenho apenas o quê? Somente uma saída falsa. Todas as minhas outras saídas são verdadeiras. Perfeito. Então a gente vem aqui para bicondicional. Também grifei aqui para vocês numa cor diferenciada. Nós temos o que? Na bicondicional, seta saindo de P indo para Q e de Q indo para P. Ou seja, isso cria uma certa o quê? Correspondência entre esses dois elementos de entrada. O que diz a condicional? A bicondicional. A bicondicional diz o seguinte, que toda vez que nós tivermos as duas entradas iguais, a saída vai ser sempre verdadeira. Ok? Então eu tenho duas entradas iguais, falso e falso, e duas entradas iguais, verdadeiro e verdadeiro. Então, nesses dois casos, a saída vai ser sempre verdadeira. Quando as duas entradas, quando as duas proposições forem diferentes, a indiferentemente de a primeira ser verdadeira ou a segunda ser falsa, ou a primeira ser falsa, a segunda ser verdadeira, entradas diferentes, saída falsa. Entradas iguais, saída verdadeira. E é o que nós podemos vislumbrar aqui na nossa, né, tabela verdade. Então, aqui eu tenho falso com falso, verdadeiro, falso com verdadeiro, falso, verdadeiro com falso, falso, e verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Então, percebo que eu tenho o quê? Uma condição de saída onde eu tenho duas saídas verdadeiras, porque eu tenho dois símbolos iguais, né? Nas duas entradas que eu tenho falso e falso, os dois são iguais, e no verdadeiro e verdadeiro. Então, eu tenho duas saídas verdadeiras quando as entradas são iguais e duas saídas falsas quando as entradas são diferentes. Perfeito. Muito bem. Agora, para a gente realizar as operações, nós temos uma regra de precedência. Porque nós temos o quê? Uma expressão para que a gente desenvolva essa expressão, né, na tabela verdade. Porque cada circuito, se a gente for analisar, cada circuito ela pode ser traduzida em formato de uma expressão o quê? Lógico-matemática. Então, a gente pode pegar uma expressão lógico-matemática e converter ao quê? Para um formato de tabela verdade. E na realidade é o que a gente acaba fazendo para que o que? Esse entendimento que já foi explicado na aula anterior, que o ser humano tem melhor de analisar, de compreensão de imagem, figura, depois de letras e depois de números, fica muito mais fácil a gente trabalhar essa expressão matemática, onde eu tenho números, né, e símbolos, lá na tabela verdade, que é algo gráfico. Então eu consigo assimilar, eu consigo trabalhar, né, minha forma de raciocínio lógico muito melhor do que numa tabela, do que apenas tão somente escrevendo o que? Expressões matemáticas. Então, muito bem. Então, as precedências são muito simples. A exemplo, lá da matemática normal, aritmética, álgebra, eu tenho o quê? A primeira precedência é o parênteses. Então, se eu tenho um parênteses, eu venho aqui e resolvo o parênteses primeiro. Depois eu tenho a negação, depois eu tenho a conjunção e disjunção. Esses não têm precedência sobre o outro. Então, por exemplo, se eu tiver uma expressão, uma conjunção e depois uma disjunção, qual que eu faço primeiro? O que vier primeiro. Eu tenho uma disjunção e uma conjunção, qual que eu resolvo primeiro? O que vier primeiro. Ou seja, não tem o que?
Precedência. E aí isso leva a gente à aula anterior, quando eu disse que todo circuito lógico tem duas entradas, com exceção do NOT. Então, se eu tenho uma operação, né, uma tabela verdade com 3 entradas, certo? Então, o que acontece? Eu não analiso essas 3 entradas de uma vez só, eu analiso elas de 2 em 2. Por quê? Porque a porta lógica ela comporta 2 entradas. E é o que nós vamos ver agora. Muito bem. Então, em quarta etapa, eu tenho condicional e bicondicional. Então, por questão, se eu tenho um parênteses, eu vou resolver o que está dentro do parênteses primeiro. Depois eu vou, dentro do parênteses, eu vou analisar primeiro, eu vou resolver a negação, depois a conjunção, disjunção e por último a condicional. Então, nesse caso, percebo bem, apesar da negação ter precedência sobre a conjunção, eu tenho que deixar ele por último. Por quê? Porque essa operação aqui de conjunção entre P e NOT de Q, ele está entre parênteses. Então, eu tenho que dar preferência ao quê? A executar essa operação primeiro, depois vir aqui para fora e resolver o quê? O NOT por último. Ok? Depois, quando a gente entrar na parte de desenho dos circuitos, nós vamos entender bem por que essa precedência existe e por que ela tem que ser o quê? Obedecida. Muito bem. Então, vamos lá. Analisando aquela nossa expressão, né? O que a gente tem? Então, primeiro, quem que eu tenho que fazer? Então, olha só. Eu tenho parênteses, então, precedência, primeiro parênteses. Então, eu vim aqui e analiso essa operação do parênteses. Perfeito. Quem que eu tenho dentro do parênteses? Eu tenho duas operações lógicas. Eu tenho o quê? Duas portas lógicas. Eu tenho a conjunção e eu tenho quem? O NOT. Muito bem. Olhando aqui de novo nas precedências, na ordem de precedência, eu já obedeci do parênteses. O parênteses eu peguei primeiro. E foi justamente que eu peguei que dentro do parênteses eu tenho a operação P conjunção NOT de Q. E aí eu venho para a segunda precedência. Entre a conjunção que eu tenho dentro do parênteses e a negação, que é o NOT, qual que eu resolvo primeiro? Eu primeiro resolvo obrigatoriamente quem? O NOT. Porque o NOT tem precedência sobre o quê? A conjunção. Então, muito bem. Então, baseado nisso, quando eu for montar minha tabela verdade, como eu tenho duas entradas, vou colocar falso, 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 verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro, verdadeiro. Antes de resolver a conjunção, eu crio o quê? Uma coluna onde eu o quê? Eu faço a operação do NOT de Q. Ou seja, eu pego minha entrada Q e o quê? Inverto para quem? Ou faço a negação dele para Q. Muito bem, então como é que fica? Então percebo bem, eu tenho as duas entradas, 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Primeira operação que eu tenho que fazer é o quê? O NOT de Q. Então, na primeira coluna que eu coloco aqui é o NOT Q. Q é quem? Quem é quem? O 0, quando Q for 0, vira 1. 1, 0, o 0 vira 1, 1, 0. Então, o meu 0, 1, 0, 1, quando é NOT de Q, virou o quê? 1, 0, 1, 0. Perfeito. Agora, eu já resolvi essa primeira operação. Agora, dentro do parênteses, que eu tenho mais alguma operação? Tenho a conjunção. Então, agora sim, eu vou fazer o quê? A conjunção de P com NOT de Q. Entenderam por que eu tenho que realizar o NOT de Q primeiro? Por quê? Porque se eu fizer a conjunção aqui, eu vou estar fazendo o quê? Essa conjunção com um valor que eu não calculei ainda, que é NOT de Q. Então, eu tenho que calcular NOT de Q primeiro, para depois realizar o quê? A conjunção entre o P e o NOT de Q, que é o que nós vamos fazer aqui. Então, P, conjunção com NOT de Q. Então, eu vou pegar essa coluna com essa coluna aqui, que já está o quê? Feita. Então, eu vou pegar conjunção, quem que é? E. Então, 0 e 1, 0. 0 e 0, 0. 1 e 1, 1. 1 e 0, 0. Então, pronto. Já resolvi essa minha segunda operação. Lembrando que a primeira operação é o NOT de Q. Segunda operação, conjunção, que é o AND entre P e NOT de Q. Feito o quê? Realizadas as operações dentro do parênteses, agora eu saio do parênteses e vou ver o que eu tenho de operação fora do parênteses. Qual que é a operação que eu tenho fora do parênteses? NOT de quem? De P conjunção com NOT de Q. Muito bem. Então, P conjunção com NOT de Q, eu já o quê? Calculei aqui. Agora é muito simples, então eu pego quem? Esse cálculo que já foi realizado aqui, eu faço o quê? A negação dele. Então, 0 vira 1. 0 vira 1, 1 vira 0 e 0 vira 1. Muito simples de se realizar. Ok? Vamos fazer mais um exemplo só para a gente poder fixar bem essa técnica aqui. Então, olha aqui. Eu tenho quem? Eu tenho essa outra expressão aqui, que diz o quê? Que
Eu tenho entre parênteses conjunção entre P e Q, NOT, disjunção e o que? NOT de Q. De Q bicondicional com P. Então perceba, a primeira regra que eu executo é quem? O do parênteses. Então eu venho aqui e eu analiso onde que eu tenho parênteses. Então eu tenho um parênteses aqui e outro parênteses aqui. Qual que eu resolvo primeiro? Resolve quem chegar primeiro. Então eu resolvo essa equação aqui primeiro, essa expressão primeiro, perdão. Essa operação vai ser realizada primeiro. Depois que eu resolvi essa operação, aí eu vou para a precedência de novo. Tem algum parênteses? Tem. Então tem preferência. Então venho aqui e resolvo essa expressão aqui. Muito bem. Depois que eu resolvi essas duas expressões parênteses, eu vou de novo para a precedência. Quais as operações que eu tenho? NOT, NOT, disjunção. Mas vejam bem, o NOT sempre tem precedência sobre a disjunção. Então, resolvido isso aqui, eu faço a negação dessa expressão, depois eu faço a negação dessa expressão aqui, e depois eu faço o quê? A disjunção disso tudo aqui com o quê? Com isso tudo aqui. Muito bem, como é que eu construo isso? Então, veja bem, eu fiz aqui a conjunção P e Q primeiro, eu venho aqui e faço aqui F e F, F, F e V, F, V e F, F, V e V, V. Perfeito. Ok. Agora eu venho aqui, na minha segunda o quê? No meu segundo parênteses, que é Q bicondicional com P. O que diz o bicondicional? Acabamos de ver. O bicondicional diz o seguinte, que sempre que eu tiver duas entradas iguais, minha saída vai ser verdadeira. E se as entradas forem diferentes, minha saída é falsa. Então, muito simples, ó. Falso e falso, o quê? Verdadeiro, né? Falso bicondicional, falso, verdadeiro. Falso bicondicional, verdadeiro, falso, são diferentes. Verdadeiro bicondicional com falso, falso, que são diferentes. Verdadeiro bicondicional com verdadeiro, verdadeiro. Então, ó, aqui, ó, dois símbolos iguais, verdadeiro. E dois símbolos diferentes, falso. Perfeito? Muito bem. Agora, o que eu faço? Já resolvi as operações entre os parênteses, agora eu venho e faço o quê? Verifico qual que tem a precedência. O NOT tem precedência sobre disjunção. NOT tem precedência sobre disjunção. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e faço NOT de P conjunção com Q. Então, se era falso, virou verdadeiro. Falso, verdadeiro. Falso, verdadeiro. E aqui, verdadeiro com... virou falso. Perfeito. Agora, eu faço a negação de quem? Da minha bicondicional. Então, era verdadeiro, virou falso. Era falso, virou verdadeiro. Era falso, virou verdadeiro. E era verdadeiro, virou falso. Muito bem. Então, eu já tenho essas duas operações. Agora eu faço o quê? Minha última operação. Que é quem? Justamente a disjunção. Então, o que diz a disjunção? Verdadeiro ou falso, verdadeiro. Verdadeiro ou verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro ou verdadeiro, verdadeiro. E falso ou falso, falso. Então, eu tenho o quê? Resolvida a minha expressão lógica. Muito obrigado. Até a próxima aula.